Boa tarde, meus amigos e amigas, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um vídeo da série Reprovados e Filhos de Belial. Agora na 13ª parte do vídeo, que a gente começou falando sobre endurecer o coração, aí chegamos em menções mesmo de reprovados, filhos de Belial, sodomitas, e aí agora a gente vai estar começando em Juízes capítulo 19. Não deu para incluir tudo no vídeo sobre Sodoma e Gomorra, que foi Gênesis 19. Coincidências interessantes, duas histórias bem similares, e as duas estão no 19º capítulo. A primeira é de Gênesis e a outra é de Juízes, mas eles têm finais muito diferentes. Então, se der tempo também, a gente vai analisar primeiro Reis e segundo Reis, que tem duas menções da palavra sodomitas, que também ajuda a contextualizar tudo isso que a gente está vendo aqui. Tudo bem? Então, eu gostaria aqui de iniciar em Juízes 19, versículo 16. Então aqui a gente tem um homem e sua concubina. A concubina viajou para um lugar muito longe. O que é uma concubina? Concubina é basicamente uma mulher que vive com um homem, mas ela não é casada. Então, uma palavra que a gente poderia usar para os dias de hoje seria, por exemplo, namorados que vivem juntos, mas o homem não se casou com a esposa, com a namorada, então basicamente a mulher é concubina. Então, é basicamente quase uma esposa, não tem a mesma autoridade com a esposa. A gente vê que muitas pessoas do Antigo Testamento tinham concubinas, muitas mesmo, indo Abraão, era Sara, a sua esposa, e a concubina Agar, e acabou que sempre a concubina ela não fica na melhor posição, é sempre a esposa, a que tem a maior proximidade, que tem o maior amor, e é algo que é perceptível, que não tem uma importância tão grande, especialmente do homem, em relação à concubina. É algo que não há tanto amor, é algo mais, às vezes eu diria que até por prazer, porque de novo, tem relações sexuais, mas não é um casamento, não é aquela união de um homem com a mulher que Deus instituiu. E novamente, não é só porque Abraão fez, não é só porque as pessoas do Antigo Testamento faziam. O rei Salomão tinha assim, centenas e dezenas de esposas e concubinas. Não é por conta disso que é correto. Não é só porque eles fizeram que é algo correto, que é algo permitido. Muito pelo contrário, desde Gênesis, desde os primeiros capítulos de Gênesis, Deus já fala que o homem deve sair da casa de seus pais e se tornar um com a sua esposa. Então, um homem e uma esposa, não um homem e várias esposas, não uma esposa e vários homens, não. Um com um. Esses dois se tornam uma carne. Tudo bem? Então, essa sempre foi a vontade de Deus, que houvesse casamento somente de um homem com uma mulher. Esse foi sempre o correto, tanto que no Novo Testamento é mais reforçado isso. Virou costume da nação, então, novamente, não é só porque é costume que é correto. É o tipo de coisa que eles realizavam que era um pecado, era algo errado. É só mais um exemplo que salvação lá não era pelas obras também, porque quantas pessoas não morreu com um número maior de esposas ou concubinas? Jacó mesmo tinha duas esposas, ele era casado com duas irmãs. Então, assim, era algo que eles tinham o costume de fazer. Mas enfim, esse homem aí, ele era casado com essa concubina, a concubina pegou e voltou para casa dos pais dela. Aí ele foi atrás, demorou 4 meses para ir, até 4 meses inteiros para ele ir atrás dela. Então, olha o amor, olha a preocupação. A concubina dele some, ele demora 4 meses para ir atrás dela. Não é porque a viagem era longa, não, é porque ele realmente era enrolão. Ele demorou esse tempo todo mesmo para ir atrás dela. Então, chegou lá, pegou, se reuniu com ela, conversou de novo, conversou com o sogro e estava preparado para sair de viagem novamente, retornar para sua casa, só que ele foi de noite. Ele escolheu ir de noite. O sogro estava querendo celebrar mais um pouquinho, não queria deixar ele ir logo cedo, ele ficou mais um tempo. Aí o sogro falou, não, passa mais um dia aqui, sai logo de manhã cedinho, passa a noite aqui, né? Ele falou, não, vou agora. Saiu de noite e foi tentar arriscar, encontrar algum lugar para ficar pela noite, ele e sua concubina. Então, começando aqui no versículo 15, e eles viraram para aquele lado para entrar e se alojar em Gibeá. E quando ele entrou, Gibeá. E quando ele entrou, assentou-se em uma rua da cidade, pois não houve homem algum que os recebesse na sua casa para alojamento. E eis que um homem idoso vinha do seu trabalho no campo ao anoitecer, que também era do monte Efraim.
e ele hospedou-se em Gibeá. Mas os homens do lugar eram benjamitas. E quando ele levantou os olhos, viu um viajante na rua da cidade. E o homem idoso disse: Para onde vais e de onde vens? E ele lhe disse: Nós estamos passando desde Belém de Judá em direção à encosta do monte Efraim. Sou de lá e fui a Belém de Judá, mas agora estou indo para a casa do Senhor e não há homem que me receba na sua casa. Contudo, há feno e forragem para os nossos jumentos, e também há pão e vinho para mim, para minha criada e para o moço que está com os teus servos. Não há falta de nada. Então, minha criada, não fala minha esposa assim, fala minha mulher, minha criada. De novo, concubina não chega à posição de esposa, é menos. Não é. É como se a mulher que fosse concubina não fosse tão importante chegar a esse ponto. Então, assim, não é uma boa posição para se estar em um relacionamento. Ser uma concubina dos dias modernos. Apesar de que hoje em dia a gente não usa esse termo, seria basicamente esse conceito, né? A pessoa morar junto, um namorado e namorada, não é casado, tem relações sexuais, basicamente concubina. Moram juntos, quase minha esposa, mas não é ainda. Não teve o amor suficiente para pedir em casamento, para finalizar essa união. Então, com a criada. Para a minha criada. E para o moço que está com seus servos não há falta de nada. Versículo 20. E o homem idoso disse: A paz seja contigo. De qualquer modo, deixa com que todas as tuas necessidades repousem sobre mim. Somente não te alojes na rua. Assim ele o trouxe para a sua casa e deu forragem para os jumentos, e eles lavaram os seus pés, e comeram e beberam. Então aqui a gente vê que essa pessoa tratou eles com bastante cordialidade, foi bem gente boa com eles. Esse homem idoso vindo do trabalho falou: Olha, pode vir, gente, não fica na rua aí não, vem, pode ficar aqui na minha casa tranquilamente. Então, até agora, é um pouco similar a questão dos dois homens que foram lá para Sodoma. Ló pegou e falou: Não, fica na minha casa, eu insisto, fica na minha casa, tal, recebeu eles, tudo tranquilo. E aí, o que aconteceu? Foi chegando a noite. Continuando a história, né? Versículo 21. Assim ele o trouxe para sua casa e deu forragem para os jumentos, e eles lavaram seus pés e comeram e beberam. Ora, enquanto eles alegravam seus corações, eis que os homens da cidade, certos filhos de Belial. Então aqui a gente tem mais uma menção desse nome. Filhos de Belial. Qual que é o sinônimo para filho de Belial? Homens do inferno. Filho do inferno, homens de Belial, filhos do inferno, reprovados, rejeitados. Então, sodomitas também, aqui nesse quesito pode ser tomado como sinônimo de sodomita, porque a gente vai ver mais tarde que esse é o pecado que eles buscavam cometer, assim como em Sodoma e Gomorra. Então, um sinônimo para sodomita, filho de Belial. Todo sodomita é um filho de Belial? Sim, mas todo filho de Belial é um sodomita? Não. Sodomita, para quem não viu o último vídeo, e os últimos 2 vídeos, são pecados relacionados a homens com homens, ou mulheres com mulheres. Tudo bem? Então, isso é o que a Bíblia caracteriza como sodomita. Um homem sodomita, homem com homem. Então, de novo, todo sodomita é reprovado? Sim. Sodomia é um pecado indicativo da reprovação. Então, só comete sodomia quem já é reprovado. Quem já odiou Deus, quem já o rejeitou ao ponto de se tornar um reprovado. A ganhar uma mente reprovada. Aqueles que escureceram seu coração, tudo isso que a gente viu em Romanos 1, e em todos os atributos negativos que a Bíblia caracteriza eles. Então, depois eles foram se tornaram sodomitas. Então, primeiro se tornaram reprovados, depois cometeram atos, essas afeições vis de seus próprios corações, esses atos de sodomia. Então, sodomia é um pecado indicativo, não causador, indicativo da reprovação. Bem, então, a Bíblia dá um nome extremamente forte para essas pessoas, para quem realiza esse tipo de ato, totalmente pejorativo, não tem nada bom, não tem nada agradável a dizer. Também que todos os momentos que eles são citados é com abusadores. Nessas 2 histórias mais extensas, que é em Juízes 19 e Gênesis 19, eles são dados como estupradores, pessoas que vão para abusar. Então, vou continuar lendo o versículo 22 aqui. Ora, enquanto eles alegravam seus corações, eis que os homens da cidade, certos filhos de Belial, cercaram a casa ao redor e bateram na porta, e falaram com o senhor da casa, o senhor idoso, dizendo:
traz para fora o homem que entrou na tua casa, para que possamos conhecê-lo. Eu acho que no último vídeo eu não expliquei muito bem esse termo conhecê-lo. Ele não necessariamente significa abusar. Ele é uma palavra substituta para relações sexuais. Tanto que eu acho que, se eu não me engano, é o mesmo usado para Adão e Eva. E Adão entrou a sua esposa e a conheceu. Então não significa que é sinônimo com fornicação, não significa que é sinônimo com adultério ou com estupro. A gente tem que entender o contexto para ver qual desse que está acontecendo. Nesse caso é estupro. Totalmente é estupro. Isso traz para fora o homem que entrou na tua casa para que possamos conhecê-lo. Igual foi tanto que é o mesmo termo usado, em Gênesis 19. Versículo 23. E o homem, o senhor da casa, saiu até eles e lhes disse: Não, meus irmãos, não, eu insisto convosco, não procedei assim impiamente, vendo que este homem veio à minha casa. Não façais essa loucura. Vede, aqui está minha filha, uma virgem, e a sua concubina. Estas eu trarei agora para fora, e podeis humilhá-las, e com elas fazer o que lhes parecer bom, mas não façais tamanha vileza a este homem. Então, de novo, a gente vê uma pessoa que age igual a Ló. Ló queria entregar as duas filhas virgens dele. Esse homem aqui oferece a própria filha, uma virgem, e a concubina. Então, pessoas assim, que não têm preocupação com os outros de maneira alguma, não são pessoas nem um pouquinho corajosas, nem um pouquinho com essa empatia, porque eles olham para a própria filha. Imagina a situação dessa pessoa. Porque a gente sabe que essas pessoas em volta, esses moradores, assim como Sodoma e Gomorra, eram assim, pessoas terríveis. Qual horrível a situação. Ao ponto de que as pessoas mais boas, assim, vamos dizer, né, não são os heróis da história. Tem momentos na Bíblia que não tem heróis. Tem as pessoas, assim, exemplos ruins e os exemplos piores, eu diria. Tipo Ló, não é um ótimo exemplo, não. Um cara covarde, um cara que teve pouca fé, falou: Não, Deus, eu não vou dar conta de fugir, por favor, permite que eu vou para aquela cidade. É uma pequena cidade, não é pequena. Então, não são bons exemplos. A gente tem que entender que a Bíblia tem momentos que ela dá exemplos bons, exemplos ruins, exemplos super ruins, que a gente não deve nunca seguir. A gente tem que discernir. A gente não pode pensar só porque fizeram na Bíblia, eu posso fazer também. Igual a questão de concubina, igual a questão de ter várias esposas, assim, que os mormons vão usar de exemplo para explicar por que na religião deles é permitida a poligamia. Então, a gente tem que discernir muito bem o que está acontecendo. E outra coisa aqui, a gente vê que, novamente, qual que é a opinião do Senhor sobre isso? Mas não façais tamanha vileza a este homem. Então, esse pecado sodomia, ele é realmente terrível, ele é realmente nojento, uma vileza enorme. É claro que eu não vou dizer que em nenhum momento o certo foi ele oferecer, em nenhum momento algum ele deveria ter oferecido às filhas dele, foi uma ação totalmente errada. Mas esse pecado de sodomia, desse abuso de homem com homem, de mulher com mulher, é pior ainda. Estupro também é um pecado que dá pena de morte. É um dos pecados que dá pena de morte na Bíblia. Então, sim, terrível essa situação. Terrível. Abominável. Versículo 25. Os homens, porém, não quiseram atentar a ele. Assim, o homem pegou a sua concubina e colocou-a para fora junto a eles. Então, o homem pegou, o homem que foi buscar a concubina dele, e toda a história começou com ele indo buscar a concubina que saiu da casa dele. Ele foi, entregou a concubina para a galera. Então a galera não queria saber, eles pegaram e negaram de primeira mão. Só que quando ele entregou a concubina, eles se contentaram com isso. O que a Bíblia está ensinando? Que não existe isso de lésbica, só mulher com só mulher. Não existe isso de só homem com só homem. É claro que sodomia é pecados assim, homem com homem, mulher com mulher. Pecado de homossexualismo, vamos dizer assim, homem com a pessoa com o mesmo gênero dela. Aqui, o que a Bíblia fala é que essas pessoas vão para os dois caminhos, não é exclusivo. Não tem isso de, a pessoa nasceu assim, ela só sente atraída para o homem. Não, isso é um pecado, isso é claro que é uma impureza do próprio coração dela, é um pecado que o próprio coração dessa pessoa quer, mas não é algo exclusivo dessa pessoa, que assim, só homem ou só mulher, não. Quando a gente está falando de sodomia. Claro que não é um pecado natural, não é uma tentação natural, não é uma coisa que uma pessoa comum vai sentir. Uma tentação para cometer esse pecado, igual seria, por exemplo, fornicação, adultério, roubo. Então,
Pecados assim são pecados que qualquer pessoa pode cometer. Agora, sodomia é um pecado exclusivo de pessoas que escureceram seu coração, de pessoas que têm uma mente reprovada. Não é qualquer pessoa que vai fazer isso. Não é um que, simplesmente aconteceu. Não, tem um processo enorme. Simplesmente nasceu assim. Não, essa pessoa se tornou isso. É isso que a Bíblia tem a dizer sobre esse assunto. E que não é exclusivo. A pessoa não vai só ter relações com o homem. Não, a Bíblia ensina que eles vão pelos dois caminhos, jogam nos dois times. Esses sodomitas, esses reprovados, esses filhos de Belial. Então, sim, história totalmente trágica, de novo, é parecida com Gênesis 19, mas o final é bem diferente. Não tinha os anjos para poder ajudar eles nesse momento. Os homens, porém, não quiseram atentar a ele. Assim, o homem pegou a sua concubina e colocou-a para fora junto a eles. E eles a conheceram e dela abusaram a noite toda até a manhã. E quando o dia começou a raiar, eles a deixaram partir. Então ficaram a noite toda abusando da concubina. Olha o tanto de falta de preocupação desse homem que foi atrás da mulher. Cadê o amor? Cadê a preocupação? Cadê o carinho? Ele só pegou e entregou? Não, fica aí com ela. Entrou para dentro da casa. Abusaram ela a noite toda. O senhor, o homem, o senhor queria oferecer a própria filha e a concubina. O homem que ofereceu a concubina, que só jogou ela para fora. Cadê o amor dessas pessoas? Cadê a compaixão, a empatia com o próximo? A mulher que está sendo estuprada do lado de fora a noite toda. Que situação horrível. A Bíblia traz situações horríveis também, porque a Bíblia é um livro que trata da realidade. No nosso mundo a gente tem ações super terríveis. Eu já vi pessoas falar, nossa, eu não acredito que Deus é real, olha o tanto de coisa ruim que acontece. Nossa, olha o tanto de coisas ruins que as pessoas fazem, mas a gente tem que entender que isso é parte do livre-arbítrio, isso é parte de pessoas ímpias, de homens de Belial, filhos de Belial que vão e fazem essas coisas, essas atrocidades. Essas coisas fazem parte do nosso mundo por conta de pessoas, seres humanos, não é? Deus que foi lá e mandou essas pessoas, predestinou essas pessoas estuprarem essa concubina. E fica pior a história. Como se não pudesse. Parece que não pode piorar, mas sim, piora. Então, versículo 26. Então, ao alvorecer do dia, a mulher chegou e caiu junto à porta da casa do homem, onde o seu senhor estava, até que houve luz. E o seu senhor se levantou pela manhã, abriu as portas da casa e saiu para tomar o seu caminho. E eis que a mulher, a sua concubina, estava caída à porta da casa, e as suas mãos estavam sobre a soleira. E ele disse: levanta-te e vamos. Primeira coisa que você fala depois disso: levanta-te e vamos. Acelera. Porém não houve resposta. Então o homem a colocou sobre um jumento, e o homem se ergueu e seguiu para o seu lugar. E quando ele havia chegado à sua casa, pegou uma faca e a usou-a na sua concubina, e a dividiu junto com seus ossos em 12 pedaços e a enviou para todos os termos de Israel. Então, a mulher foi abusada a noite toda, esse estupro em grupo, morreu. O cara dividiu e mandou para as tribos para mostrar a indignação dele, e a história vai escalando depois. Bem gráfico mesmo. Essa história é bem gráfica mesmo. Não vou focar muito nessa segunda parte, porque não é o objetivo central deste momento. Sim, em um outro momento eu vou fazer um vídeo sobre Juízes 19, dá para focar mais um pouco nessa ação que ele fez, no resto do capítulo, e nas repercussões. Tem até o capítulo 20 continua essa história. Mas como a gente já está terminando o tempo aqui, e ainda tem que olhar 1º Reis e 2º Reis, não vou focar muito nesse ponto. Mas enfim, história terrível. Sem pessoas, assim, com exemplos bons. Só pessoas terríveis, pessoas covardes, pessoas sem preocupação, sem amor um com o outro, estupradores, abusadores que foram e abusaram essa concubina até ela morrer. Então, tinha amor do homem com a sua concubina? Não. Então, fica até a pergunta, por que você foi lá buscar ela, cara? Demorou 4 meses, enrolou o tempo todo, né? Não sei se... O que ele falou? Depois de 4 meses eu vou atrás da minha concubina. Foi lá, na primeira oportunidade, ficou com medo dele ser abusado, entregou ela. Então, algumas pessoas são terríveis mesmo. 1 Reis, capítulo 14, versículo 23 a 24.
1 Reis, capítulo 14, versículo 23 ao 24. Vamos começar no versículo 22. E Judá fez o mal à vista do Senhor, e eles o provocaram ciúmes com os pecados que haviam cometido, acima de todos os que os seus pais haviam feito, porque eles também construíram lugares altos, imagens e bosques, em todo o outeiro elevado e debaixo de toda a árvore verde. E havia também sodomitas na terra, e eles faziam de acordo com todas as abominações das nações que o Senhor expulsou de diante dos filhos de Israel. Então, poxa, Sodoma e Gomorra já tinha sido destruída, né? Poxa, Sodoma, sodomita. Deve ser só habitante de Sodoma, que significa? O que mais que significaria? A gente olha os exemplos de Gênesis 19. A gente olha Romanos 1, a gente olha Juízes 19 e fica bem claro de que está falando sodomita. Tanto que se você olhar em qualquer dicionário e tiver a palavra, vai estar uma pessoa que tem relação sexual com o mesmo gênero, homem com homem. Levítico 23, é reforçado isso, que tem a pena de morte para tal pecado. Então aqui, a Bíblia caracteriza esse pecado no nível de abominação, no nível de vileza, de atrocidade, junto com idolatria do povo ir abandonando Deus, construindo imagens, bosques, faziam... aqui, ó, versículo 22. Com os pecados que haviam cometidos acima de todos os que seus pais haviam feito. Então, acima, mais ainda, aumentaram, só multiplicaram suas iniquidades. E haviam também sodomitas na terra, e eles faziam de acordo com todas as abominações das nações que o Senhor expulsou de diante dos filhos de Israel. Então, eles começaram a tomar as ações dos gentios que tinham sido expulsos, das nações que eram tão ímpias, tão terríveis, que Deus expulsou de diante dos filhos de Israel, eles começaram a fazer igual. Então, esses momentos que a nação de Israel, de novo, aquilo em Juízes 19 foi na nação de Israel. Então, o povo de Deus nunca comete pecado, não, eles precisam de Jesus Cristo, não. Muitas zionistas, muitas pessoas vão começar a pregar essas falsas doutrinas, eles tomam ações assim, em alguns momentos, que é de ficar impressionado. Porque são o quê? Reprovados. Se tornaram reprovados. Conhecendo a Deus, não glorificaram como Deus. Odiaram a Deus. Rejeitaram o Evangelho, rejeitaram a Deus, criaram tanta inimizade, endureceram tanto seu coração, seu pescoço a serviço, que se transformaram em reprovados, rejeitados, filhos de Belial. Então agora, 2 Reis, capítulo 23, versículos 5 ao 7, a gente vai ver mais uma menção de sodomitas. Onde que a Bíblia fala de sodomitas? Que a gente vê dimensões que pelo menos eu consegui encontrar e que eu percebi isso na leitura que eu tinha feito na primeira vez que eu li por esses livros. Aí eu peguei, pesquisei, retornei atrás. Se alguém souber de mais alguma menção, eu realmente não consegui encontrar enquanto fazia esse vídeo. Se alguém achar também, pode colocar nos comentários. Eu tento buscar o máximo de assunto possível, mas uma hora ou outra acaba faltando. Esse assunto, assim, igual eu falei, ele é presente do início ao fim, de Gênesis e Apocalipse. Reprovados, rejeitados, filhos de Belial, às vezes com um nome diferente, mas sinônimos, querem dizer a mesma coisa, estão fazendo referência para as mesmas pessoas, mesmo tipo de pessoa. Então, 2 Reis, capítulo 23, versículos 5 ao 7. E ele pôs abaixo os sacerdotes idólatras, aos quais os reis de Judá haviam ordenado para queimarem incenso nos lugares altos, nas cidades de Judá e nos lugares ao redor de Jerusalém. Também aqueles que queimavam incenso a Baal, ao sol e à lua e aos planetas e a todo o exército do céu. E ele retirou a árvore sagrada da casa do Senhor para fora de Jerusalém, até o ribeiro de Cedron, e a queimou junto ao ribeiro de Cedron, e a triturou até virar pó, e lançou o seu pó sobre os túmulos dos filhos do povo. E ele demoliu as casas sodomitas, que ficavam junto à casa do Senhor, onde as mulheres teciam pingentes para a árvore sagrada. Olha a situação do povo. Olha onde que era a casa dos sodomitas. Versículo 7. E ele demoliu as casas dos sodomitas que ficavam junto à casa do Senhor. Falando, nossa, mas que absurdo, um pecado tão enorme assim ficava junto à casa do Senhor? Pois é você ver a situação dos dias de hoje, que a gente tem várias denominações cristãs, várias pessoas se dizem cristãs, colocando dentro da igreja, não só dentro da igreja, mas ordenando como pastores, como padres,
homossexuais, travestis, sodomitas. É de nojar. É de ficar revoltado. A Bíblia fala tão contra essas pessoas, versículo atrás de versículo, no Antigo e no Novo Testamento, fala que essas pessoas são rejeitadas, que elas são reprovadas, que Deus não ama essas pessoas, que Deus odeia essas pessoas são inimigos de Deus. Essas pessoas primeiro rejeitaram a Deus, primeiro negaram a Deus, obscureceram seu coração, não o reconheceram como Deus, não glorificaram como Deus, mas algumas pessoas, alguns cristãos, pessoas que dizem cristãos, que clamam o nome de Cristo, vão dizer que essas pessoas também podem ser salvas, que a gente tem que colocar essas pessoas na igreja, que a gente tem que pregar o evangelho para elas. Aí você vê se a sua opinião é acima do que a palavra de Deus ensina. É acima do que a palavra de Deus está pregando. Então, é agora que eu encerro esse vídeo. Obrigado a todos que assistiram e até mais.